Vamos lá, dar início para mais uma live. Sejam todos bem-vindos, né? Que alegria, eu tenho uma alegria muito grande de ter vocês de volta à nossa segunda live. A segunda live de uma série de 5 lives sobre, digamos que, 5 códigos que vai destravar a prosperidade financeira. Por que que eu criei essas lives? Porque eu tenho um grupo chamado Academia de Casamento. É um grupo gratuito. Se você não faz parte dele, entra lá. E lá a gente fala, eu quero ensinar os 5 principais motivos que estão levando muita gente a divorciar, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja tem muita gente divorciada, muita gente que já divorciaram por 1, 2 vezes, pessoas em segundo casamento e são cristãs. E isso não é normal. Não considere o divórcio como algo normal. Não ache que o divórcio é algo normal, porque não é. Não é normal. Para cristão, o casamento é para sempre, mas quando há traição, quando há adultério, quando há violência verbal, quando há violência física, talvez o divórcio não seja um castigo e sim uma opção. Então, para evitar que isso aconteça, ou para você que já foi traído, você que já foi enganado, você que está passando dificuldade no casamento, são 5 pontos que têm levado muita gente ao divórcio. Primeiro, questões de intimidade, questões de sexo, questões financeiras estão no topo. A maioria estão reclamando de dinheiro. Eu já fiz outras séries falando sobre outros temas. Está tudo lá no meu YouTube, tudo gravadinho, de graça para você. Lá tem todas as séries, eu coloco lá. Se você não gosta de ver vídeo longo, você pode também ouvir os áudios lá no Spotify, a Missão do Casamento do Spotify. Eu transformo tudo em áudio e posto lá. Você pode ouvir. Ou as lives aqui ao vivo, onde você pode participar, fazer perguntas. E se você quiser um acompanhamento mais de perto, se você realmente quer treinar, desculpe, se você quer realmente treinar para ter um casamento extraordinário, eu estou disposto a te ensinar. Entre gratuitamente lá no grupo, a Missão do Casamento, na Academia do Casamento, nós vamos treinar você. E nós vamos treinar você para que você tenha uma intimidade melhor, para que você possa, suas questões financeiras, porque sabemos que o dinheiro, tanto a falta quanto o excesso, nós falamos sobre isso ontem, pode destruir um casamento. Nós vamos te ajudar, porque por que eu criei essa série sobre prosperidade financeira? Eu fiz uma enquete lá no grupo e a maioria diz que precisa de uma renda extra, que estão com problemas financeiros. Não tem nenhum rico lá, mas a maioria estão precisando de melhorar a vida financeira. Só que o que eu tenho para te dizer, o que eu te falei ontem, na live de ontem, é que não adianta uma renda financeira quando não tem um casal que entende sobre dinheiro. Por mais que você ganhe mais, eu digo para você, eu já fui pobre, miserável, de morar na rua. Eu e minha esposa, nós já moramos na rua, literalmente. E nós saímos de lá, construímos uma família enorme, são 16 filhos, 27 netos. A nossa família é muito grande e a gente saiu de lá e construiu uma família. A gente já passou pela falta do dinheiro, nós já passamos pelo excesso do dinheiro, nós já fomos miseráveis, já fomos pobres, já fomos ricos. E nada abalou o nosso casamento. Nada abalou. Até agora, nada abalou. Vivemos experiências que não gostaríamos de ter vivido. Mas eu digo que Deus permitiu que a gente vivesse isso para estar aqui hoje, te ensinando, para estar aqui hoje, te mostrando o caminho que você deve seguir. Então, se você quer realmente, se você precisa realmente melhorar as finanças, entender sobre dinheiro, esta live é para você, tá certo? É uma alegria. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva e este é o segundo vídeo, o segundo dia de uma série, os 5 códigos da prosperidade no casamento. Se você perdeu a live 1, eu vou te falar, lá na live 1 nós falamos sobre o raio-x do dinheiro. Se você não entendia sobre o dinheiro, tinha padrões de comportamento sobre o dinheiro, se você acredita que dinheiro só se ganha desonesto, se você se acredita que dinheiro é sujo, que dinheiro não é para pobre, que não tem como economizar, não tem como investir, assista o raio-x do dinheiro. Pare tudo, assista e depois volte aqui,
porque hoje nós vamos para o próximo nível. Se ontem a gente usou o dinheiro para fazer uma radiografia do seu casamento, hoje nós vamos pegar esse diagnóstico e começar a construir uma ponte sobre esse abismo que está o seu casamento. Se o dinheiro estava sendo vilão, digamos assim, né? Mas a partir de agora ele pode se tornar uma ferramenta. Como eu disse ontem, ninguém separa porque fica pobre. Ninguém separa porque tem muito dinheiro. Ninguém separa porque acabou o dinheiro. Se separa por outras coisas que o dinheiro provoca. Então, se você entender isso, se você tiver uma aliança no teu casamento, ela é inquebrável. Quando você faz uma aliança, que eu vou te mostrar o que é a aliança hoje, como você construir uma aliança, como você transformar o teu casamento em uma aliança, você vai entender que o casamento literalmente é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Entenda uma coisa, você não precisa de dinheiro, você não precisa pensar que o dinheiro, ou deixar que o dinheiro estrague aquilo que Deus preparou para você. Eu sei que alguns de vocês vão pensar que o dinheiro é um assunto delicado, tão delicado que a gente prefere nem falar. Ninguém gosta, todo pobre não gosta de falar sobre dinheiro. E a maioria das pessoas no casamento não fala sobre dinheiro. Dinheiro, parece que a esposa diz assim, o dinheiro é dele, ele que se vire, né? E o marido pensa, não posso me envolver porque o dinheiro é dela, ela que manda. Quando a mulher... E o problema, aí entra aquele problema de homem provedor, mulher submissa. E hoje nós vamos desmistificar isso. Você vai entender que não é bem assim. Porque é exatamente nisso que a gente precisa dar um basta. Para você construir uma aliança de vida, para você construir uma aliança inquebrável, se o casamento é uma aliança, o dinheiro não pode ser um assunto individual. A Bíblia é clara e eu quero que você guarde este versículo na tua mente, porque tudo que nós vamos falar hoje, ele está baseado lá no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 3, tem uma pergunta direta e reta, sem enrolação, que não carece nem de interpretação. Lá diz o seguinte, a pergunta que faz lá em Amós é, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Pense. É possível andar dois juntos quando um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul? É possível andar junto quando um pensa em ter dinheiro e o outro não? É possível andar junto quando se tem sonhos e não é realizado e não são realizados? Quando é possível andar junto onde um só pensa em trabalho, o outro só pensa em ficar junto? Responda essa pergunta. Ela está lá em Amós, no capítulo 3, no verso 3. É possível andar junto, sendo que cada um pensa de um jeito, cada um quer de uma forma. Essa é a grande questão do tema de hoje. Para você construir uma aliança inquebrável, para você construir um casamento, é impossível é impossível você querer não estar junto. Entenda uma coisa, num casamento não existe eu, não existe meu, não existe seu. Num casamento é nós, é nosso e acabou. Você precisa entender que se você não tiver de acordo com as questões financeiras, vamos falar a verdade, eu queria que você respondesse aí. Responde para mim aí. Qual foi a última vez no seu casamento que você sentou para falar sobre dinheiro? Não, eu nunca sentei sobre dinheiro. Ok. Você sentou para falar sobre sonhos? Quando foi que você e seu marido, você e tua esposa, sentou para falar sobre projetos da tua casa, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter uma viagem, de ter uma roupa, de fazer uma cirurgia, as mulheres, de colocar silicone, de fazer um botox, de se cuidar, de comprar uma roupa melhor, colocar um mega hair, algo simples. Quando foi a última vez que você tratou disso? Ah, pastor, mas isso precisa de dinheiro e nós somos pobres. Pois é, a briga pelo dinheiro, as dívidas escondidas, os gastos em segredo, tudo isso mostra que vocês não têm aliança financeira ou que ela está quebrada. É impossível você falar sobre dinheiro e é impossível você ter um casamento se você não
Não fala sobre dinheiro, não tem estratégia sobre dinheiro. Se você não ganha, eu vou dar um exemplo para você aqui. Se você está casado há mais de um ano e nos últimos 6 meses não teve uma mudança financeira na tua vida, tem algo errado aí. Tem algo aí que você precisa mudar. Um casamento, ele precisa ter uma aliança financeira. É como um time de futebol, onde não adianta cada um querer ser artilheiro, não adianta os dois querer ser goleiro. Entenda uma coisa, num time de futebol, tem goleiro, tem artilheiro, tem até o gandula que pega a bola, tem o atacante, tem o back. Eu não entendo de futebol, se tem alguém que entende aí me explica, mas eu vou dizer, um time de futebol não tem só Neymar, não tem só Robinho. Ah, mas quem se destaca é o Neymar. Mas ele não joga sozinho. Tem mais 10 jogadores com ele. Ah, mas ninguém pensa igual. Nós somos seres, cada um por si. Então não casa. Se você não tiver um comum acordo, olha só, vou de novo na Bíblia, porque tudo que eu falo aqui é em base na Bíblia. Se você quiser me questionar, você tem o direito. Mas como que você vai questionar a Bíblia se você é cristão? Se você não é, tudo bem. A Bíblia diz, pode 2 andar juntos se não tem um acordo? Não é pensar igual, é ter um acordo. Eu não penso igual, pastora. Ela não pensa igual, mas nós chegamos num acordo em tudo. Nós temos um acordo. Nós temos um acordo, nós fazemos acordos dia e noite. Você consegue entender isso? Eu acabei de explicar. Você não precisa pensar igual ao outro, mas você precisa ter acordo. Você precisa chegar em acordo. Por exemplo, tem coisa que eu não quero fazer, mas eu faço. Por quê? Porque nós chegamos num acordo que aquilo é melhor para o casamento. Então esquece esse negócio de pensar igual. Mas num casamento, se você não caminhar na mesma direção, não vai dar certo. Não vai dar certo. E um detalhe muito importante. Eu identifiquei um problema na maioria dos casais que tem o nome de reciprocidade. O que é reciprocidade? É quando você espera do outro aquilo que você faz. Bom, vamos entender que nós somos diferentes, como vocês citaram aí. Cada um pensa de um jeito. Então, a minha linguagem do amor, ela é de ouvir. A linguagem de amor da minha esposa é de cozinhar. Você consegue entender? Então, de repente, o que eu estou fazendo, vou dar um exemplo para você. Eu já tratei casais que ele diz assim... Meu Deus, toda vez que eu estou na live, o telefone toca. Para pensar. Às vezes nós entendemos a reciprocidade. Essa live aqui eu vou te falar que quando o telefone toca, já era, né? Mas vamos lá. Estão me ouvindo aí no Instagram? Perfeito? Estão me ouvindo aí? Digita sim ou não aí. Para a gente continuar. Vamos lá. Opa, entrou aí. Então, voltando ao assunto. Reciprocidade. Reciprocidade, as pessoas entendem assim. Eu espero do outro aquilo que eu faço para ele. Quando eu trato as pessoas, eu falo, mas eu fiz de tudo, pastor. Eu fui um bom homem, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não adiantou. Ei, entenda uma coisa. De que adianta você dar uma caneta para quem é analfabeto? De que adianta você fazer o seu tudo se outra pessoa não quer? Ô Gerson, me ensina aí, quando abrir a live desliga o celular, como? No modo avião? É no modo avião? Me explica. É sério, eu não entendo muito de tecnologia não, gente. Eu tô entrando no negócio de live agora. Me ajuda aí, Gerson. Quando entrar na live, desliga o celular. Como que desliga o celular? Colocar no modo avião, mas se colocar no modo avião... Não sei. Se você quiser me ajudar. Então, entenda uma coisa. Olha só. Casamento não pode ter reciprocidade espontânea. O que é reciprocidade espontânea? É esperar do outro aquilo que você faria. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não faça isso. Você precisa tratar o outro como ele quer ser tratado. Você precisa exigir que o outro te trate como você quer ser tratado. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Ah, modo avião. Deixa eu botar aqui. Espera aí só um pouquinho, que eu vou botar esse celular aqui no modo avião. Cadê? Modo avião. Vou desativar o Bluetooth. Vou colocar no modo avião. Cadê? Modo avião. Tá aqui.
Ótimo. Tomara que não caia a live. Vamos lá. Ué. Peraí, gente, eu coloquei aqui no modo avião e parece que o negócio aqui não... Não dá, não. Voltei. Então vamos lá. Casamento. Você tem que entender que o casamento é onde dois têm uma aliança. Perfeito? Ficou claro? Onde dois têm uma aliança. E é preciso rever um conceito que eu vou ver aqui hoje. Muitos religiosos vão... A ideia de homem provedor e mulher submissa. Vamos falar de dinheiro? Homem provedor e mulher submissa. Essa ideia de que homem precisa pagar tudo. O que vocês me dizem disso? O homem que tem que pagar tudo. É o homem que tem que pagar. Se o homem não pagar, não tem casamento. O homem é o provedor e ponto, acabou. Ei, antes de você responder, eu vou te dar uma notícia. 90% dos homens, 90% das pessoas que trabalham no Brasil recebe até 3 salários mínimos. A média é de 2 salários mínimos. Não dá nem 3 mil reais. Aí eu te pergunto, no mundo que nós estamos hoje, ontem na live, eu falei na live do dinheiro ontem, eu falei sobre o preço de um casamento hoje. Eu falei sobre, antigamente era fácil ser casado, por vários motivos. Se você não viu, assista a live 1. Antigamente era fácil criar filho, antigamente era fácil ficar casado, antigamente era mais barato criar filho, antigamente era mais barato ser casado. Eu falo isso porque eu tenho 34 anos de casado e eu tenho 16 filhos. Eu sei o que eu estou falando. Eu criei filhos, os primeiros filhos que eu criei era muito mais barato criar. Falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro. Hoje é caríssimo criar um filho. Eu acho que se eu tivesse 16 filhos hoje, se fosse para começar hoje, eu não teria jamais. Teria 2 no máximo. Sério. Porque filho custa caro. Casamento custa caro. Casamento é caríssimo. E aí eu te pergunto, o homem tem que pagar tudo? 50%, 54% dos lares do Brasil é a mulher que banca. E agora? Quer dizer que essa mulher não vai poder casar porque ela não tem um homem provedor. E porque provedor para todo mundo é o quê? É pagar a conta. Está errado. Ei, presta atenção. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Preste bem atenção. Ser provedor não é só prover dinheiro. Ser provedor é prover segurança emocional, segurança física, segurança espiritual para a mulher. A Bíblia não fala só de pagar conta. A Bíblia não fala que ser provedor é pagar conta. Me desculpe. Outra coisa, da mesma forma que essa ideia de homem precisa pagar tudo é herança de um tempo que não existe mais. Por mais que você queira que isso seja verdade. É muito simples. Se você é mulher e quer um homem provedor, só tem 10% dos homens que vai aguentar manter uma casa. A maioria desses 10% já estão casados e o resto, vamos dizer aí que uns 3% para o resto das mulheres. Qual a solução? Ficar sozinha? Você consegue entender? Nós vivemos num país onde a maioria dos lares precisa da renda dos dois. Cara, a minha esposa já teve momento que ela não precisou trabalhar, mas teve momento que ela foi fazer faxina para me ajudar em casa. Já teve momento que a minha mulher trabalhou, eu estava doente. Eu fiquei 2 anos com a doença maldita chamada depressão, onde eu chorava e tremia. E muita gente dizia que depressão não é doença de homem, que homem é fresco porque está depressivo. Eu tremia, eu fiquei um ano sem sair de casa, porque eu chegava no portão, eu começava a chorar e a tremer. E quem é que sustentou a casa nesse período? Foi a Lila. Ela foi trabalhar numa loja.
Ela entrou como vendedora, ela chegou a gerente. Ela que sustentou a casa, sustentou os filhos durante quase 2 anos. Mas teve muito momento que fui eu que fui o provedor, era só eu que trabalhava, porque não tinha, eu trabalhava fora, mas ela se matava em casa. Porque nós temos muitos filhos. E aí você vem com essa história de que o homem tem que pagar tudo, que o homem tem que ser provedor, que a mulher não pode ter o dinheiro dela, que a mulher não pode trabalhar. Ei, para o homem isso é uma pressão insuportável. Ele sente que o único responsável pelo bem, ele sabe que ele é o responsável pelo bem da família, mas o medo de falhar sufoca. Ele não se sente à vontade para dividir os problemas com você. Aí o orgulho, porque todo homem é orgulhoso, impede ele de pedir ajuda. Isso gera estresse, ansiedade, depressão, um sentimento de solidão que ninguém deveria carregar sozinho. Da mesma forma que mulher submissa não é uma mulher que tolera tudo, não é uma mulher que simplesmente é humilhada, que fica em casa, mas pastor, lá em casa quem trabalha é só eu, só o homem, eu que pago tudo. Ei, eu troco com a minha mulher, eu troco, se for para mim escolher ficar em casa cuidando das crianças, eu desisto, eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque dá mais trabalho do que ter um emprego. A mulher que está em casa trabalha mais do que o homem na rua. Eu prefiro ser servente de pedreiro o dia inteiro do que ficar em casa, fazendo café da manhã, limpando casa, almoço, lavando roupa, cuidando de filho. Você está louco? Eu creio que a mulher precisava ter um salário para ser do lar. Estou falando sério. Eu acredito, isso é eu que estou falando, eu acredito que devia ter, sei lá, as donas de casa tinham que ter uma remuneração, ter direito à aposentadoria mais cedo. Porque trabalha mais do que qualquer... Eu vou te falar a verdade, você trabalha menos se arrumar um emprego do que em casa. Estou mentindo, mulherada? Eu estou mentindo, sem contar a jornada dupla, tripla, porque muitas trabalham fora e chega em casa tem que trabalhar do mesmo jeito, porque o bonitão está sentado. Aí eu estou cansado, está vendo televisão. Tá jogando futebol, tá saindo com os amigos. E aí você acha que você vai ter uma aliança financeira nessa situação? Em casa trabalha dobrado, triplicado. E é isso que você precisa entender. É um time, não é uma escravidão. E como, pastor, que eu faço isso? A mulher precisa mudar a mentalidade e de colocar essa posição de dependência e impotência. A mulher fica ela fica sem, digamos assim, ela fica sem voz, sem decisão, sem poder de escolha. Isso destrói a autoestima da mulher. Onde há dependência, não há aliança, há servidão. E o casamento não é uma relação de servo e senhor. É uma sociedade iguais. Digamos assim, é uma sociedade de duas pessoas iguais, com os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres. Um casamento não funciona sozinho, gente. As finanças não ficando sozinho. Cara, se você não tiver uma união, os dois, vocês nunca vão prosperar. Se você é casado e está lutando sozinho, você não vai prosperar. A primeira coisa que você tem que fazer, essa live eu quero te dar toda a dica. Hoje eu vou te ensinar, fica até o final. Eu vou te ensinar como você mudar tudo isso. Você primeiro precisa parar de acreditar no eu, agora é nós. Nós trabalhamos, nós cuidamos da casa, nós construímos uma casa, nós educamos os filhos. Para com esse negócio de coisa de homem, coisa de mulher que isso ficou lá no século passado. Para com isso. Ah, mas na Bíblia não diz. Diz sim, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Mulher de Provérbios. Ela vendia, ela trabalhava, ela comprava, ela administrava, ela cuidava de funcionário. E tem gente que acha que mulher de Provérbios é aquela que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. Você não é mulher de Provérbios só porque você lava, passa e cozinha. Você está longe de ser uma mulher de Provérbios. Uma mulher de Provérbios é empreendedora, uma mulher de Provérbios administra o que o marido tem, ela constrói junto com o marido. E você também não é um homem provedor, só porque você paga a conta. Você precisa mudar esse conceito. Entenda uma coisa, o salário da mulher não é o dinheiro da esposa, o salário do homem não é o dinheiro do homem, é o dinheiro do casal. A casa não é sua, a casa é nossa. As dívidas não é minha, é nossa.
A responsabilidade dela, os luxos dela, as coisas dela. Eu vou mostrar nessa live, é passo a passo. Não adianta você ver só um pedaço e achar que já é a solução, ou então criticar. Ah, ele falou isso. Calma. Entenda uma coisa. Não existe dinheiro individual num casamento que tem aliança. O dinheiro é nosso. Os problemas são nossos. As dívidas são nossas. Os filhos são nossos. O carro é nosso. A casa é nossa. Não tem essa de meu carro e o carro dela. É o nosso carro. Os nossos carros. Teve uma época que a pastora Lila tinha um carro, eu tinha outros, ela tinha outros. E a gente começou a entrar dito, é meu carro, é meu carro, é meu carro. Não, não é meu, é nosso. O casamento é uma sociedade de sucesso. As finanças não são, elas são compartilhadas, analisadas e planejadas junto. O dinheiro no casamento, você tem que entender, é como o ar que vocês respiram. Se um respira sozinho, o outro sufoca. E aí o que precisa? Conversa. A comunicação sobre o dinheiro é um dos maiores muros de concreto que o diabo constrói entre o casal. Ele cria o medo, a vergonha, a desconfiança. Cara, tem um padre famoso por aí que fala assim, a mulher tem que pegar dinheiro do homem escondido para comprar brusinha. Tudo bem, eu sei que é meme, que é brincadeira, mas tem muitos que acreditam. Não, você não tem que pegar dinheiro escondido, porque o dinheiro, a gente não pega escondido uma coisa que é nossa. O dinheiro do teu marido é seu, você não tem que pedir, você tem que pegar. Agora, tem um detalhe. Se vocês não têm conversa, se vocês não sentam junto para administrar, você vai pegar um dinheiro que tinha uma conta para pagar. É aí que tá. Mas quando você está conversando, quando você sabe o que você pode gastar e o que não pode. Isso é falta de comunicação. Aí você vai gerar desconfiança, você vai fazer com que vocês virem as costas um para o outro, em vez de darem as mãos. A gente precisa ter coragem de sentar e fazer um plano, sem julgamento. Eu vou te dar 3 dicas para você ter uma conversa definitiva sobre dinheiro. O diálogo é o cimento que constrói uma ponte de concreto. Mas não pode ser qualquer diálogo, não pode ser qualquer jeito, não pode ser uma reclamação. Ah, pastor, eu não aguento mais. Ah, o meu marido não me dá. Cara, é um absurdo uma mulher que pede dinheiro para fazer unha pro marido. Isso é um absurdo. Das duas, uma. Ou ela é empregada dele, ou ela não faz ideia do dinheiro que ele ganha. Porque se eles tivessem uma união financeira, ela saberia até quanto ela pode ou não gastar. E ela não precisava pedir, era só pegar. É um absurdo. Uma mulher que não tem a senha da conta do cartão do marido. Eu vejo meme na internet, eu fico indignado. Tudo bem que é meme, que é brincadeira. Que o cara vai dar o cartão para a mulher e ela tem que implorar, ela tem que ficar boazinha, senão ela não ganha o cartão. Ah, você não está num casamento, cara. Desculpa. Isso para mim tem outro nome. Tem casamento que para o cara dar alguma coisa para a mulher, ela tem que agradar ele. Isso chama prostituição e não é casamento, não. Quando a gente paga para ter alguma coisa, é programa. Você sabia disso, não? Você consegue entender? Você precisa ter uma conversa de parceria, onde o objetivo é construir o futuro, não reviver o passado. Eu vou te dar 3 dicas para você mudar isso. Para você ter uma conversa definitiva. Primeiro, anota aí, pega uma caneta e um papel e anota. Ah, pastor, eu estou sem caneta aqui, eu estou vendo pelo celular. Ok, depois você revê, volta a live e vê o que é se você não entendeu. A primeira coisa, não adianta tentar falar com dinheiro no meio do jantar. Jamais trate problemas na cama. A cama não é lugar de falar de problema, de conta, de dinheiro, de nada. Eu falei numa outra live que a cama é o altar do casal, do mesmo jeito que a mesa é o altar da família. Não adianta na hora do jantar, na hora do almoço, você querer resolver problema. Ei, aprenda uma coisa. Se você ver minha primeira aula lá, você vai entender sobre isso. O jantar, o altar espiritual que você tem que ter na sua casa, o altar da família e o altar do casamento. Você tem que ter 3 altares na tua casa que você tem que respeitar. Esses 3 altares não pode ser falado nada de problema. Então não adianta você falar no meio do jantar, o filho está chorando e você está querendo resolver um problema, tentando acalentar o filho, tentando resolver um problema, falando, pois é, ele está sem fralda porque nós não tem dinheiro. Cara, para!
reunião de negócio. Se você tivesse ouvido se você ver a minha primeira aula que eu tenho sobre comportamento humano, você teria entendido que todo casamento precisa ter uma constituição familiar, com regras claras do que pode, do que não pode. Ah, pastor, casamento não é um negócio? É por isso que tem tanto casamento falindo, porque não tem administração, não tem organização. Do mesmo jeito que você mistura a Bíblia, você abre a Bíblia e olha a Bíblia como tudo se fosse espiritual, só que aqui só tem negócio espiritual. Não, cara. Aqui tem coisas que alimentam o espírito. Aqui tem coisas que te levam para o céu, mas aqui tem coisas que te ensina a caminhar na terra. Aqui tem coisas que é para o teu corpo, que é para os teus desejos, que é para os teus prazeres. Pastor, falando que na Bíblia tem um livro aqui inteirinho que ensina o casal a fazer sexo. Aqui ensina você a ter intimidade com a sua esposa e com o seu marido. O livro de Cantares é exclusivamente para isso. Aqui, nem tudo que está aqui é espiritual. Aqui não te ensina só a ir para o céu, não. Aqui te ensina a andar na terra, a cumprir o que Jesus falou, ter 100 vezes tanto, com aflições. Mas por fim, a vida eterna. Gente, céu, vida eterna é depois, não é agora. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Então, o primeiro ponto que você precisa, marque um horário sagrado para fazer um acordo financeiro. Ei, mulher, você vai ter que chegar no teu marido e dizer, olha, nós precisamos fazer um acordo financeiro aqui dessa casa. Eu quero prosperar. Eu quero mudar a minha situação financeira. Eu estou indignada com a vida que eu tenho. E não adianta ele arrumar outro emprego ou você ir trabalhar. Vai viver bagunça do mesmo jeito. Sem essa conversa, nada do que você fizer vai dar certo. Você e seu parceiro, você e teu marido, você e a tua esposa são parceiros. Você precisa definir um horário na semana, um dia, para você, onde não tem filho por perto, onde não tem nada, que não seja na cama. Com calma, principalmente sem cobrança, para fazer uma aliança. E você pega a Bíblia, você vai pegar a Bíblia, e você vai abrir no livro de Amós. Amós é lá no Velho Testamento. No capítulo 3, no verso 3, e você vai dizer assim, por que nós precisamos fazer essa aliança? Pode andar junto duas pessoas se não tiverem de acordo? É o que está escrito aqui. Pode. Vamos ver a resposta do outro. E eu pergunto para vocês que estão me ouvindo aqui, é possível duas pessoas andar juntos se eles não têm um acordo? É possível um bêbado, um cara que gosta de cerveja, andar com um que não gosta? É possível um cara que só é violento andar com uma pessoa calma? É possível isso? Não é. A união de vocês começa na mesa, no momento em que decide se vão caminhar junto com a mesma visão. Então, o primeiro exercício que eu estou te ensinando, pare, escolha um momento e converse sobre dinheiro, sobre planos, sobre o que vocês vão fazer, qual é o acordo financeiro, quem trabalha, quem vai cuidar, quem vai fazer o trabalho de casa, quem vai fazer o trabalho da rua, como que vocês vão crescer, como que vocês vão organizar essa coisa para vocês crescerem, para vocês prosperarem financeiramente. Como? Segundo ponto. Quando você for ter essa conversa, não comece a falar de dívidas e de problema, vai dar briga. Comece, antes de falar dos boletos, antes de falar das dívidas, dos cartão, sobre o que vocês querem construir. Tá anotando? O que você quer? Comprar uma casa. O que vocês vão fazer para comprar uma casa nova? O que você vai fazer? Você quer uma viagem? O que vocês vão fazer para ter aquela viagem dos sonhos? Ou o casamento de vocês não tem sonho? Ou seu casamento é cada um por si, Deus para todos? Isso não é casamento. Divorcia que é melhor. Ou o casamento de vocês não pretende montar um negócio para construir uma renda, para ficar melhor de vida? Ei, a Bíblia diz o seguinte, o homem bom deixa herança para os filhos. Se você não está deixando herança para os filhos, você não foi bom. Você não é um homem bom ou uma mulher boa. É o que está na Bíblia. Ah, isso é um texto fora do contexto. Não é, não.
Qual é o sonho de vocês? Porque é o sonho que vai superar as diversidades. Ou você está achando que você vai viver um casamento sem aflições? João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas por outro lado, Jesus diz, eu venci o mundo, vós também vencerás. Mas como que eu venço o mundo? Com estratégia, não é no peito, não é no eito. Às vezes você está se matando de doar. Você está doando tudo. A maioria das pessoas vive num casamento, ou um ou outro está sendo opressão. Um casamento de opressão, um casamento que você não está aguentando mais. Ei, sabe por que eu estou falando de dinheiro? Existe uma série de problemas. Tem gente digitando aí, casamento tem que ter diálogo, tem que ter respeito. Ei, isso é só detalhe. Hoje o assunto é dinheiro, porque sem dinheiro vai dar briga, sem dinheiro vai dar confusão, sem dinheiro você vai se sentir oprimida. Mulher, você quer ficar mais bonita? Só com dinheiro. Mulher, você está insatisfeita com a roupa que você tem, com a casa que você tem, você quer um botox, você quer um silicone, você quer cuidar da barriga? Dinheiro! Sem dinheiro, não tem. O dinheiro que determina a casa que você mora, o dinheiro que determina o que seus filhos vestem, o que seus filhos comem. Para de ter medo de falar de dinheiro. Se você não entende de dinheiro, assista a live de ontem. Ontem eu falei sobre o dinheiro. Padrões mentais que te colocaram que dinheiro não é bom, que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade. Ah, para! Para! Os sonhos de vocês são a força que vai mover tudo. As dívidas são apenas pedras no caminho, mas o sonho é a luz que mostra onde vocês estão indo. É como nos diz lá em Provérbios, no capítulo 29, no verso 18, onde não há visão, o povo parece. Se seu casamento não tiver visão, você vai perecer. Você tem que ter visão de futuro, você tem que saber onde você vai. Tem gente que é casado há 30 anos, mora na mesma casa, nunca fez uma reforma. Trabalha no mesmo emprego. É no mesmo bate-canal, é no mesmo bate-coisa, é a mesma roupa. A mulher já sabe até o que vai acontecer quando escurece. Deita do mesmo lado, faz do mesmo jeito, a cama é na mesma posição. Gente, isso enjoa. Isso dá raiva. Só que para mudar, precisa de dinheiro. Você quer mudar o colchão, a cama, quer mudar o jogo de quarto? Dinheiro. Eu quero pintar essa casa, eu quero mudar essa cor, criar um ambiente novo. Dinheiro. Ai, eu não estou aguentando mais esse meu cabelo, eu não trato meu cabelo. Dinheiro. Ai, meus dentes estão ruins. Dinheiro para ter dente branco. Eu quero ter saúde, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu tenho que... Dinheiro. Dinheiro. E você não precisa ser rico. Eu falei ontem sobre riqueza e prosperidade. Se você não entendeu, assista a live de ontem. Lá na Academia do Casamento, meu grupo, onde eu quero, entra lá para você aprender. Dinheiro é importante. Ah, eu quero ajudar na obra social. Dinheiro. Ah, eu quero na igreja. Dinheiro. O problema é que a maioria das igrejas só fala em dinheiro quando vem a nós, né? Vem, dá o dízimo, dá a oferta, dá não sei o que, só isso. E você? O que estão te ensinando sobre dinheiro? Ontem eu falei sobre dinheiro. Provérbios 29:18. Onde não há visão, o povo perece. Se você não tem um sonho comum, se você é casado e não tem um sonho, eu posso ter os meus sonhos, sim, eu tenho um sonho meu aqui. Mas o meu sonho aqui em casa, eu sou tão convicto disso, que eu aprendi a convencer a minha mulher a aceitar o meu sonho. Ela aprende a me convencer e ter o sonho dela. Então o meu sonho não é mais meu, o meu sonho é nosso. Mas mesmo que você tenha só o teu sonho, ela tem o dela, vocês precisam ter pelo menos um sonho junto, que é dos dois. E não confunda, sonho da família. É sonho seu, é sonho dele, é sonho para vocês dois. É sonho que vai fazer bem para vocês dois. Se você não tem um sonho, a conversa sobre dinheiro vai se tornar só sobre problemas, sobre dívidas. E você vai sair de lá arrasado, sabe por quê? Você vai perceber que você está mais ferrado do que você imaginava. Eu conheço um monte de gente que quando senta para falar sobre dinheiro, fala dos problemas, fala de tudo, às vezes ele nem percebia. Tem marido que quando ele começa a falar sobre dinheiro com a esposa, ele vai ver que ele está sobrecarregado, que é pesado, que não compensa o casamento.
Eu conheci gente que saiu dessa conversa pro divórcio, porque falou, não, cara, não vale a pena sofrer tanto para ter um casamento de merda desse. Não vale a pena ralar o dia inteiro. A mulher vai falar, não vale a pena eu ficar dentro de casa o tempo todo, me matando de trabalhar. Lava, passa, cozinha, cuida, volta, lava, passa, cozinha, cuida, volta, lava, passa. Porque a vida da mulher é isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tem folga, não tem férias. Qual é a mulher, qual de vocês aí tiveram férias? Tirou, vou tirar 30 dias de férias da minha casa. Cita um aí que já tirou. Não tem. Não tem. Se você tem uma casa e tem filhos, principalmente, não tem. Você está casado há 10 anos, não tirou um dia de férias. Você pode ter tirado de férias do trabalho, mas da tua casa você não tira. E aí vocês vão falar, por quê? Porque não tem sonho. Senta para conversar, fala primeiro dos sonhos. E depois que tem um sonho, você aguentou muito, Lourdinha, 27 anos. Aí o cara vai embora com a amante, olha aí, 27 anos ralando, e o cara vai embora com a amante. Isso é normal, eu não estou dizendo que isso é comum. Aliás, isso não é normal, isso é comum. Comum não significa que é certo, mas é o que mais acontece. A outra está dizendo aqui, se ela parar, uma semana a casa morre. Isso não é vida, gente. Você sabe por quê? Porque você não tem dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, quando se organiza no dinheiro... Ah, pastor, mas enquanto não tem dinheiro? São 2 na casa e não só um. Ah, mas meu marido trabalha. Beleza, ele tem 8 horas de trabalho, você tem 8 horas de trabalho. O resto do trabalho das 8 horas é dos 2. Ponto. Você sabe o que você tem que entender? Você que é mulher, parar de achar que o seu trabalho em casa não tem valor. Entenda uma coisa. Vou te falar uma coisa aqui agora. Se o seu marido trabalha fora e ganha 5 mil por mês, ele não ganha 5 mil, ele ganha 2.500. 2.500 é seu, pelo trabalho que você faz em casa. A não ser que você fique em casa só sentada no sofá, vendo Netflix. Aí a conversa muda. Se você é uma mulher que levanta de manhã, você dorme até meio-dia, acorda meio-dia e vai pra frente da Netflix, vê série. Não tem comida pronta, se vira, você pede do restaurante. Aí sim, aí você tem uma vida de princesa. Mas se você é uma mulher, que eu acredito que você seja, rala, levanta, que levante, a minha levanta meio-dia. Só que ela vai dormir 3 horas da manhã. E ela não para. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Então, o segundo ponto, comece uma conversa financeira pelo sonho. 3, sejam brutalmente honestos um com o outro. A prosperidade só bate a porta de um casal quando existe confiança e ela é inabalável. Não minta. Não minta quanto ganha, não minta o que gasta, não minta o que precisa, não minta sobre dinheiro. Aliás, você não deve mentir sobre nada, mas hoje o assunto é dinheiro. Não minta sobre dinheiro. Entenda uma coisa. Isso exige que vocês dois sejam honestos, sem medo, sem vergonha. Confesse dívidas. Entenda uma coisa, eu vou falar uma coisa agora, a dívida do teu marido é sua. A dívida da tua mulher, homem, é seu também. Ah, pastor, foi ela que fez, você está casado com ela, é uma só carne. Na dívida é assim também. Ei, Efésios 4, lá no verso 25. Você lembra? Que diz assim, ó, portanto, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membro uns dos outros. Você conseguiu entender? Você tem que colocar tudo na mesa. Vocês se tornaram cúmplices. Eu vou te dar um exemplo para você. Muita gente se preocupa com amor. Eu tô me lixando se eu tenho amor no casamento ou não tenho. Eu não ligo para amor. Eu fui criado sem amor, então eu acostumei com isso. Para você é mais difícil. Para mim, eu quero. Claro que eu quero. Ser amado é a melhor coisa do mundo. Mas eu não estou muito preocupado com amor, não. Sabe o que é que eu me preocupo? Você sabe, se você me perguntar assim, o que você precisa no teu casamento? Amizade e cumplicidade. O resto eu dou conta. O resto eu levo no eito. Vocês precisam ser cúmplices. Você sabe o que é ser cúmplice? Você tem noção do que é ser cúmplice um do outro? O dia que você conseguir ser cúmplice no seu casamento, 90% dos teus problemas acaba. Ser amigo da tua mulher, ela é tua melhor amiga. E sabe quando que vocês vão começar essa amizade? Nas finanças. Quando você coloca tudo na mesa, quando você se enfrenta tudo como um time, contra o problema e não um contra o outro. É a diferença entre o casal que se afoga e um casal que aprende a nadar junto.
Marque um horário para ter essa conversa baseada nesses 3 pontos. Ficou claro? Agora eu vou abrir para pergunta, mas antes de eu abrir para pergunta, eu vou fazer 5 perguntas. E se você não der a resposta, eu vou dar. Porque são as perguntas que mais me fazem lá no grupo. Quando o assunto é dinheiro, eu vou responder uma por uma. Olha só, para resumir essa live, para quem chegou agora, eu fiz essa live baseado em 5 perguntas. Escolhi de várias perguntas que me fizeram essas 5 para você. Primeira pergunta. A mulher que ganha mais que o marido pode ser chefe no casamento? O que você acha? A mulher ganha mais. Ela é a chefe, ela que é a líder do casamento? Ei, casamento não é um negócio, não é uma empresa. A chefia não é definida por quem ganha mais. A Bíblia mostra que o homem é o cabeça da casa, ganhando menos ou ganhando mais. Mas cabeça não é ditador. Antes de você ler a parte de Efésios que diz... Antes de você ler a parte de Efésios que diz sobre submissão, leia aí Efésios capítulo 5, verso 21. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, submissão, os dois devem um ao outro e os dois devem a Jesus, devem a Deus. Pare que esse negócio de mulher tem que ser submissa ao marido. Não, o marido tem que ser submisso à esposa. A esposa tem que ser submisso ao marido e ambos serem submissos ao Senhor. Conseguiu entender? Você conseguiu entender isso? Ou você acha que eu estou mentindo? Abra a tua Bíblia. Efésios 5, verso 21. É sobre parceria, é sobre submeter um ao outro. A chefia do orçamento não é daquele que ganha mais, mas do casal. Se falou de dinheiro, é os dois. Não tem quem manda mais, quem manda menos. O homem é o cabeça da casa e Cristo é o cabeça. A mulher é a base, a mulher é que sustenta. Você consegue entender? Quando o assunto é dinheiro, não tem essa de é mais, é menos. Eu ganho mais, eu mando. Conversa. E se o homem ganha mais? Então ele que manda? Não. Não existe casamento onde um manda, é os dois. Acordo. Amós 3. Pode 2 andar junto se não tem um acordo. Por isso que Oséias, há 4.000 anos, diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Você não tinha esse conhecimento, fala a verdade. Tinha? Você não tinha. Que a herança é dele. Minha amiga, eu vou te falar uma coisa, se você tem um marido que diz que a herança é dele, ele pode ser tudo, menos teu marido. Desculpa. Então essa é a primeira pergunta, você concorda com ela? A mulher ganha mais que o marido, pode ser chefe do casamento? Não, não pode. Porque casamento não tem chefia. Casamento tem liderança, a liderança é do homem, é o homem que tem que prover, mesmo que ele não provenha dinheiro, ele tem que prover segurança física para a mulher e para a família, segurança emocional para a mulher, segurança espiritual, o homem é o sacerdote da casa, eu ganho menos, mas sou eu que oro. Detalhe, toquei num assunto que nós precisamos resolver. Pastora, minha mulher ganha mais do que eu. Há quanto tempo? Ela ganha mais do que eu há 3 anos. Você é um frouxo. Meu Deus, como é que o pastor fala isso? Sim, se a sua mulher ganha mais de 2 anos mais do que você não conseguiu igualar isso, você é um frouxo. Aproveite o tempo que a sua mulher ganha mais, incentive ela, apoie ela, torça por ela. E aproveita e faça um curso, aprenda uma profissão nova, dedique, vai para a faculdade, empreenda, faça alguma coisa, homem. Deixa de ser inútil. Ei, mulher, se você ganha mais há muito tempo e o teu marido está lá conformado com isso, dá um sacode nele, porque ele é o sacerdote da casa. Eu não estou dizendo, eu vivi às custas da minha mulher 2 anos, 2 ou 3 anos, Lila. Ela não está ouvindo. Eu estava doente, mas o dia que eu me levantei, eu me igualei a ela. O dia que eu me levantei, eu melhorei até mais do que ela. Sabe por quê, Belzinha? Que 15 anos você estava de casado e ele cresceu financeiro, agora ele me abandonou, porque vocês não tinham um acordo. Às vezes o acordo tem que estar até escrito. Mas a gente tem um relacionamento... A gente confia, a palavra diz, simples como a pomba, prudente como a serpente.
Maldito o homem que confia no outro. É confiar com prudência. E às vezes acontece isso no casamento. Eu tenho uma certidão de casamento. Ei, certidão de casamento não é uma constituição familiar. Lá só diz que vocês dois estão casados, mais nada. Próxima pergunta. As finanças precisam ser unificadas? Gênesis 2:24. O homem e a mulher é uma só carne. Isso não é só lado físico, meus filhos. Mas todas as áreas da vida, incluindo o dinheiro. Vou repetir. Não tem meu dinheiro, não tem seu dinheiro, é nosso dinheiro, é nossa casa, é nosso carro. Ficou claro? Ficou claro? O ideal é que haja uma verdadeira aliança nas finanças e ela seja compartilhada. Isso não significa abrir mão da sua independência, mas unificar os objetivos. É a diferença entre ter o meu dinheiro e ter o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é sempre mais forte que o seu. Conseguiu entender? Você consegue entender isso? Sirlei está dizendo assim, minha esposa ganha 4 vezes mais do que eu, mas nunca me desmereceu. Um conselho a você. A gente está explicando o que tem na Bíblia, mas tem muita coisa que tem na Bíblia que a maioria não faz. E às vezes faz por um tempo e cansa. Você tem que entender o seguinte, a neurociência ela diz o seguinte, geralmente quem paga a conta lidera. E às vezes essa liderar pode sair. Não estou dizendo que vai acontecer com a tua esposa, mas a probabilidade é que essa liderança uma hora ela se cansa. Aproveita esses 4 anos, ele já devia estar terminando uma faculdade, fazendo uma faculdade melhor. Se vocês tivessem um acordo, coloca isso no acordo. Você ganha mais, invista em mim. Porque eu te falo, um casamento onde há uma discrepância de conhecimento, onde há uma discrepância de salário, o diabo tende a entrar e mudar a cabeça de quem está mais. É muito fácil, é o meu dinheiro, sou eu que ganho, é eu que mantenho isso aqui. Você ainda fica me enchendo para covar? Você consegue entender? Todo casamento que fracassa, todo fracasso tem uma origem. O problema é que ninguém trata... Você sabe como que as pessoas costumam resolver as coisas? Eles pegam coisas complexas e querem resolver de forma simplista. Vou dar um exemplo de coisa complexa que é simplista. Ele me traiu, porque não tinha caráter. Olha só que legal. É só falar, não tinha caráter, está resolvido tudo. Traição não começa da noite para o dia. Toda traição tem um caminho. Assista a live de ontem que eu falei sobre isso. Você consegue entender? Vocês precisam ter um acordo. Vocês precisam, então, vamos lá, entender que a mulher não ganha mais, as finanças é do casal. 3, o que fazer quando um dos dois tem uma dívida que o outro desconhece? A primeira coisa, a Bíblia diz o seguinte, errou, confesse. Confessar isso. Ter uma conversa honesta e confessar, eu tenho uma dívida. Ei, vou te contar um segredo para você. Isso é coisa de homem, tá? Homem não gosta de assumir para a família que está falindo. E aí quando fale, ele não fala, começa a gerar um atrito, começa a gerar desconfiança, onde é que esse cara botou o dinheiro, onde é que ele gastou, começa às vezes a dizer que estava contra a mulher ou que estava em jogo em alguma coisa. Resumindo, 90% dos casamentos, quando o homem fale, acaba em divórcio. E a culpa da mulher, aí o cara vai falar assim, ela me largou porque eu pedi dinheiro. Mentira. Ela largou porque ela não aguentou tuas mentiras. Tu não foi homem para assumir. Eu vou te contar um negócio. Eu era pobre, morava na rua. A minha esposa estava comigo. Ela fez faxina. E não fez faxina um dia. Ela fez mais de ano faxina na casa de bacana para me ajudar a sustentar a casa. Sim, a pastora Lila. Ela trabalhou, se você não conhece a cidade de Palhoça, em Santa Catarina, tem um bairro chique chamado Pedra Branca. A minha esposa fazia faxina lá todo dia. Todo dia ela ia para lá fazer faxina. Ok, nós ficamos ricos. Nós compramos uma casa no Pedra Branca. Aonde ela fazia faxina, nós compramos a casa. Eu fiz o negócio deu certo por um tempo, e aí eu comprei uma casa, dei a ela teve Land Rover, ela teve carrão e tal, e aí o que aconteceu? Nós estávamos juntos. Só que na pandemia eu fali. Quando eu comecei a falir, eu disse para ela tudo.
E a gente estava junto e a gente começou a vender as coisas, vender casa, vender carro, vender imóveis. Nós vendemos uma aliança que estava no nosso dedo. Era uma aliança esqueci o nome. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Bulgari. Era uma aliança Bulgari, importada. A aliança custava quase 50 mil reais. Nós tivemos que vender tanto a minha quanto a dela para pagar dívida. E a gente ficou sem nada. Mas o nosso casamento está junto. Sabe por quê? Porque há transparência. Então, não existe dívida escondida num casamento. Não esconde dívida, não esconda dinheiro. Você precisa ser realista, você precisa falar a verdade, cara. O bom era que não mentisse. Nunca. A Bíblia diz que não menta. Mas se não tiver escolha, nunca minta para tua esposa, nunca minta para o teu marido, nem dinheiro, nem conta, nem cagada que você fez. Nem cagada que você fez. E vai fazer cagada? Vai. Você vai errar, homem, vai. Eu vou dar um exemplo para você que agora, que de repente você vai ficar com raiva de mim. Hoje eu tenho 34 anos de casamento. 34. Vou fazer 35 se Deus quiser. Mas quando eu tinha 19 anos de casamento, eu traía minha esposa. Eu tenho vergonha? Tenho. Eu tenho mais arrependimento do que vergonha. Por isso que todo mundo sabe. Eu conto para todo mundo. A Lila conta para todo mundo. Mas você sabe o que aconteceu quando aconteceu? Ela não descobriu, eu contei. Amor, eu errei. Aconteceu ontem isso. Se você quiser, eu vou embora. Estou aqui pegar minhas malas e vou embora. Vamos dar uma chance. Vamos tentar resolver. E a gente resolveu. Sabe o que é isso? Transparência. A transparência não impede você de errar. Eu cometi o maior erro da minha vida. Mas eu não esperei ela descobrir. Eu não enganei. Ah, mas você errou? Errei. Foi errado o que eu fiz. Eu estou justificando, isso muda o que eu fiz? Não muda em nada. Eu tive consequência desse erro. Eu tive consequências pesadas. Lembra? Na época eu nem era pastor, eu ia na igreja de vez em quando. Mas isso não tem nada a ver. Tem coisa, gente, que você tem que ter, não é porque você é crente. Não é porque você é cristão, é porque você é homem e mulher. Caráter não é um requisito cristão, caráter é um requisito humano. Você consegue entender? Ai, quem tem caráter trai. Trai. Ah, não é possível, eu te provo na Bíblia. Davi era segundo o coração de Deus e traiu. Ah, mas e as consequências? Até hoje ficou na casa dele, como tem na minha. E aí? Você entendeu o que é falar a verdade? Provérbios 28, 13. Anota aí. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança a misericórdia. É Deus falando, cara. Não é o Antônio. Não interessa o que você fez, conta para tua esposa. Não interessa o que você fez, conta. Pastor, se eu contar, ela me larga. Paciência. Pelo menos é um preço que você tem que arriscar pagar. Você quer arriscar pagar isso? Pastor, você está falando de dinheiro ou de traição? De tudo. A verdade tem que ser em tudo. A verdade tem que ser em todos os aspectos. A verdade tem que ter em todo sentido. Vou repetir. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, confessa e deixa. Porque tem gente que confessa quando é pego. Aí, não, às vezes, ele nem se arrependeu, às vezes é só medo das consequências, vergonha. Eu quero ver se você confessa sem ser pego. Consegue entender? Você consegue entender? Ei, dá tec-tec na tela aí, para ver se você tá online aí. Porque de repente caiu aqui, eu acho que caiu aqui no Instagram e eu nem vi. Confessa aí para mim, dê tec-tec na tela só para me saber. Ou caiu a live? Caiu a live? Caiu a live? Porque parece que caiu. Ué, aqui parece que caiu, parece que a live caiu. Digita sim, caiu, sim, não ou não. Você tá ouvindo, continua ou não? Ei, então dê tec-tec na tela aí para mim, por favor. Dê tec-tec. Não caiu não? Ah, caiu aqui no Instagram. No Instagram aqui caiu. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo botar de volta aqui. Não sei o que está acontecendo aqui no Instagram.
Instagram meu tá... Todo dia de live ele trava. Deixa eu ver aqui se voltou no Instagram aqui. Acho que voltou no Instagram. Opa, daqui não caiu não, né? Na Bahia tá ok, Zé. Beleza, Maria Regina, beleza. Vamos lá. Então eu vou repetir. Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa deixa e alcança a misericórdia. É confessar e deixar. Aí você vai viver como a Luísa está dizendo. Vivi 23 anos com meu marido. Ele nunca me confessou ou pediu quando você descobria. Deixa eu te contar uma coisa para você. Vocês precisam urgente de fazer parte da academia do casamento. Por quê? Você pode até não gostar do que eu vou falar, mas uma mulher que tolera 23 anos uma mentira, ela gosta da mentira. Ou ela acostumou com a mentira. Deixa eu te contar uma coisa. A mentira é igual um vício. Eu vou te contar uma experiência. Eu fui criado na mentira. Eu mentia tudo. Eu mentia a idade, eu mentia o tamanho, eu mentia onde eu ia. Até o que não interessava eu mentia. Até o que não precisava mentir, eu mentia. E eu te falo, o meu casamento tem 34 anos e ele não é o primeiro casamento. Eu fui casado antes, eu tenho um filho que não é da pastora Lila. Eu tenho 7 que não é dela. Você entendeu? E o que acontece? Eu mentia, eu saía de casa, eu ficava 2 dias fora de casa, eu inventava uma mentirada e ficava por isso mesmo. Aí eu casei com a pastora. Ela foi morar junto. A primeira mentira que eu contei que ela percebeu, ela chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte. Eu não tolero mentira. Se você mentir pra mim mais uma vez, ou vai embora você ou vai eu. Eu não aceito mentira. Na primeira vez. Pastor, significa que você não continua mentindo? Pior que eu menti de novo. O pau comeu. Na terceira mentira, ela arrumou as malas pra ir embora. E foi. Ela foi embora. Eu não traí, eu não enganei, mas eu menti. Você sabe por que ele mentiu pra você 26 anos? Porque você aceitou de boa. Não sei, talvez você teve motivo. A maioria deles é porque você não tinha dinheiro para poder começar a tua vida. Às vezes tinha filho. Às vezes a família, a igreja não permite largar, né? Porque a igreja fala, não, tem que orar, tem que aguentar. Espere em Deus, irmã. Não é assim que a igreja faz? E aí você aguentou. Ser humilhada por 23 anos. Não tolere a mentira. Beleza? Quarta pergunta que eu vou responder. Como lidar com medo de investir e perder tudo? Essa pergunta me fazem direto. Porque assim, tem homem que ele fala bem assim, eu só invisto, eu vou falar com a minha esposa. Mentira. 90% ele não quer. Porque quando ele quer, ele não fala com a esposa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A maioria dos homens que falam que vou falar com a minha esposa é porque só quando não quer. Porque quando quer, ele não fala, ele fala depois. Pastor, então quer dizer que o marido não tem que falar com a esposa? Eu não disse isso. Eu só estou dizendo que a maioria das pessoas, dos homens, quando diz que vai falar com a esposa, é porque ele não quer fazer o negócio. Ei, quando você tem um casamento e vocês têm um plano, vocês têm um acordo, o teu marido já sabe o que você concorda e você já sabe o que ele concorda. Nem precisa perguntar porque você já sabe. Você sabia disso? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, ó. Deus não nos deu espírito de temor. Ele não deu para nós o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Ficou claro? Então, o medo de arriscar, ele é natural, mas não pode te paralisar. Entenda uma coisa, se você pretende melhorar, eu vou ter uma aula aqui que eu vou falar sobre isso, mas deve ser lá na 4ª aula. Que são 5 chaves, hoje eu estou falando uma, sobre aliança. Se você não mudar o que você está fazendo hoje, você nunca vai melhorar financeiramente. Não tem como. Isso não é nem Bíblia. Isso é o Albert Einstein que fala. Não dá para ter resultado diferente fazendo tudo igual, querido. Ah, mas ele não quer investir. Não, eu não vou deixar ele investir nosso dinheiro. Nosso dinheiro tem que guardar. Quem guarda dinheiro nunca prospera. Dinheiro não foi para ser guardado. Foi feito para ser multiplicado.
Você entendeu a diferença? Também não é para sair gastando com tudo. Não, eu não vou guardar, vou gastar, não. Não se guarda dinheiro. Se investe. E eu tenho uma aula sobre isso. Que eu vou te ensinar sobre isso. Então, essa história de medo no casamento, se vocês dois tiverem em comum acordo. Ei, está escrito na palavra, é melhor ser dois do que um, porque ambos serão pagos, terão melhor paga do teu salário. É Bíblia. A Bíblia diz que tem que ser dois, porque quando tem que ter um cordão de 3 dobras, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A Bíblia diz que se tiver 2 e um cair, o outro levanta. Vocês precisam, entenda bem, vocês não têm que simplesmente cada um fazer o que quer, mas quando você tem um acordo, nesse acordo tem que estar o que nós vamos fazer para ganhar mais. Ele já sabe, você já sabe. Então quando apareceu uma oportunidade, os dois estão sabendo. Sabe o que acontece com muitos do casal? É que casal não tem conhecimento de casamento. Casal geralmente não tem conhecimento sobre dinheiro. Se você assistir a live de ontem, você vai entender que a maioria não entende, não sabe nem o que é dinheiro. Tem gente que acredita que ganha dinheiro, tem gente que acredita que faz dinheiro. Dinheiro não se ganha, dinheiro não se faz. Dinheiro se multiplica, ponto. Dinheiro é troca, dinheiro não é favor. Você tem que entender isso para você entender o resto. Assista a live 1 que eu fiz ontem. Hoje eu vou subir, hoje à tarde ela vai estar no YouTube. Ei, você que está aqui, entra lá no meu grupo, Academia de Casamento, o link está aqui na bio. Clica lá, vai lá. Ah, pastor, eu quero me aprofundar nesse assunto. Tem meu livro, compra meu livro. Aliança de Vida, Recomece Conquista, tem 3. Manual 7x7, 7 semanas para mudar a tua vida financeira, tua vida espiritual, tua vida conjugal. E se não mudar, devolve que eu te devolvo o seu dinheiro. Pronto. Ai, mas ele só está me julgando. Você está cheio de problema, mas você não quer a solução, você quer um milagre. A maioria das pessoas me manda um jornal contando o problema. Aí eu falo, olha, a solução você tem que fazer assim, 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 assim. Não, pastor, me dá um conselho aí, o que eu faço? Me dá vontade de falar que se dane, porque não tem conselho para que resolva uma vida de desgraça. Você consegue entender? Você consegue entender isso? O problema é que você quer uma solução como uma mega cena para resolver o teu problema financeiro. Não vai, colega. Ah, quer dizer então que Deus não faz milagre? Faz, mas quando Ele fizer um milagre na tua vida, você já vai estar no fundo do poço. Você vai estar lá embaixo. Ei, eu vou te dar um conselho. Não pede para Deus fazer um milagre na tua vida, não, minha filha. Pede a graça de Deus. Pede a misericórdia. Não pede justiça, não. Pede a misericórdia. Você não faz ideia. Milagre só vem quando... Cara, para você receber um milagre de Deus, vamos falar a verdade? Cita um milagre que Deus fez que o povo não estava no fundo do poço e sem saída. Aí você fala, mas pastor, eu estou no fundo do poço. Tá, não. Às vezes quando você está no fundo do poço é que você... Quanto mais tem muito para cavar ainda. Primeiro que ninguém fica no fundo do poço sem um motivo. De Deus não se zomba. Aquilo que semear também colherá. Se você está com um casamento infernal, você pode não ter culpa, mas você pode ter responsabilidade, você pode ser omissa. Vou dar um exemplo. A mulher aqui que citou que ficou 23 anos num casamento, o marido mentindo. Ela não teve culpa, mas ela foi responsável, ela aceitou a desgraça na vida dela. Aliás, às vezes ela coloca a culpa em Deus. Ah, porque Deus quis assim. Você acha que Deus quer uma vida desgraçada para você? Você acha que é Deus que quer esse casamento que você tem de merda, esse casamento sofrido, esse casamento onde não há respeito, não há reciprocidade, não há nada? Você acha que Deus quer isso para tu? Ah, esperar no tempo de Deus. Que tempo? Que tempo é esse? Mostra para mim aqui, tempo de Deus aqui, mostra para mim aqui. Onde é que Deus vai deixar? Sabe quando que Deus deixou 40 anos no deserto? Porque não tinha obediência. Você sabe por quê que não existe uma prova na Bíblia que a pessoa não teve uma culpa, que a pessoa não precisava de alguma coisa? Deus é justo, Deus não faz nada sem propósito. Se o seu casamento é infeliz, é miserável, tem alguma coisa errada que você precisa corrigir primeiro. Porque Deus, ou Ele cura, ou Ele restaura, ou Ele liberta. Não existe meio termo. Ah, ele está com a amante dele, eu estou aqui tomando um remédio controlado. Desculpa, porque você é fraca, você não tinha conhecimento. Senão nem nessa situação você não estaria.
E outra, você está nessa situação, você precisa de ajuda. Eu estou te falando, você não vai sair do buraco sozinha. Aí eu ofereço ajuda. Como que eu ofereço ajuda? Eu ofereço ajuda fazendo lives, eu tenho uma série de lives, tem várias lives, vai lá no meu canal de YouTube, é o que mais tem. Ensinando. Eu fiz livro para você entender. Eu tenho uma comunidade que é gratuita. Eu não cobro curso, eu não cobro mentoria. Lá na comunidade, para quem tem meus livros, se você tem meu livro, eu e a pastora, nós somos terapeutas de casais, nós vamos te ajudar. Eu vou atender sua ligação, eu vou mandar mensagem, você pode tirar dúvida. Mas aí você não quer nada, você quer assim, ó, me dá um conselho, pastor. Pastor, ora por mim, pastor. Ei, primeiro, se o seu marido te chifrou, eu não vou orar, porque eu não oro para iniquidade. Eu não vou orar para o seu marido voltar se ele tem amante, porque eu inico, meu amigo, não tem. A solução para a iniquidade chama divórcio. Ah, pastor, mas você é a favor do divórcio? Sou. Sim, eu sou. Eu sou a favor, quando acontece igual tem lá em Mateus 19:9. Aonde tem iniquidade, se tem iniquidade, se tem violência. Divórcio não é um castigo, é uma solução, é um presente de Deus para você. Você não tem que ficar num casamento onde você é humilhada, onde só tem mentira, onde só tem engano. Pastor, mas você falou que você traiu a tua esposa e você está casado. Sim, eu me arrependi, eu mudei de comportamento. Isso aconteceu há mais de 15 anos, vê se aconteceu de novo. Isso não é algo frequente. Pecado, quem está de pé, ore para que não caia. E fuja da aparência do mal. Mas não é permanecer. Pecado é pecado. Deixa eu te contar uma coisa, meus filhos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas quem vive no pecado é iniquidade. Ah, pastor, Deus muda. Por que Deus não mudou Saul? Saul foi rejeitado por causa da iniquidade. E foi escolhido por Deus. Deus escolheu Saul. E depois o rejeitou. Não é porque é um escolhido de Deus que não vai. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Entenda isso, criatura. Sabe por que você não entende? Porque quando aparece uma ajuda, você não pega. Eu estou te dando ajuda agora. Entra lá na comunidade agora. Vamos resolver o teu problema. Ah, ele já foi embora. Cara, você precisa ser curada. Senão você nunca vai ter um relacionamento que presta. Você consegue entender? Ah, eu tive medo de Deus não me perdoar. Como assim? Não existe um perdão, não existe um arrependimento sem perdão na Bíblia, nenhum. O problema é que tem gente que não se arrepende e quer perdão. E o pecado, ele tem um processo. Ele começa com a transgressão, vai para o pecado e continua vir a iniquidade. Iniquidade, Deus destrói. Deus destrói o iníquo. E detalhe, Deus destrói o iníquo e quem está com ele. O que a Tamar, filha de Davi, fez para merecer o que ela passou? A culpa não foi dela de ter sido violada, a culpa foi do pai dela. As minhas filhas podem pagar pelo mal que eu fiz, consequências do meu erro. Você consegue entender? Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não estou aqui para passar pano e nem passar a mão na tua cabeça. Eu vou te falar a verdade. Entenda uma coisa. Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas cura tudo à sua volta. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Você precisa ser restaurado. Aí se Deus não restaurar o outro, ele vai fazer uma coisa, ou ele vai curar, ou ele vai restaurar, ou ele vai libertar, ele vai mandar esse cão pro quinto dos infernos. Nem todo casamento Deus quer que fique junto. Tem coisas que Deus nos mostra na Bíblia que ele não pode fazer, mas ele talvez faz. Vou dar um exemplo, para você que não conhece Bíblia. Teve um rei aqui chamado Ezequias, que Deus falou que ele ia morrer. Só que aí ele era um bom rei, ele virou para o canto, chorou, lamentou, jogou na cara de Deus: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, o Senhor tinha promessa na minha vida, ai, não deixa eu morrer, que não sei o quê. Tá bom, profeta, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Veja como foi os próximos 15 anos desse homem. Foi só destruição e desgraça, porque ele errou. Talvez se Deus tivesse levado ele, tinha sido melhor. Tem casamento que Deus tem que dar o divórcio, tem que arrancar esse homem da tua vida, essa mulher da tua vida.
Você aprender. Só que aí não adianta Deus fazer isso, você continuar do mesmo jeito. Aí você cura, conheça, adquira conhecimento. Conheça o que é casamento através da palavra, entenda. E aí sim você está pronta para começar de novo, mas dessa vez da maneira certa. E não continuar fazendo o que você sempre fez. Entenda uma coisa, a primeira coisa que você tem que avaliar. Entenda, se o seu marido te traiu, se a sua mulher te traiu, você não tem culpa. Mas você pode ter responsabilidade, talvez a responsabilidade de ser omisso. Eu vou usar de novo o exemplo da menina aqui. 23 anos e ela disse, eu não conheço ela. Ela acabou de dizer, meu marido mentia e me traía 23 anos. E eu sabia. Você permitiu isso, você aceitou isso. Mas talvez Oséias estava certo, aplica para você, meu povo padece por falta de conhecimento. Entende? Então, vamos lá. Vamos continuar. Quinta pergunta que eu vou responder. É justo o homem pagar todas as contas da casa, mesmo quando a mulher trabalha? O que você acha? É justo? O homem pagar as contas da casa, mesmo quando... Ele paga tudo sozinho, mesmo que a mulher trabalha. Isso não é justo. Isso é falência do casamento. Se alguém disse para você que não interessa quanto a mulher ganha, é o homem que tem que pagar tudo, ele mentiu para você. Isso não é bíblico. Gálatas 6, verso 9. Levar as cargas um dos outros. É isso que é. O papel do provedor, eu já disse aqui, não é pagar tudo sozinho, mas garantir que a família tem o sustento necessário. E isso é uma responsabilidade compartilhada. A mulher ao trabalhar, está provendo para casa tanto quanto o marido. Isso é aliança. O dinheiro dela não é um extra. O dinheiro dela não é dela. Esse meme de que o dinheiro dele é nosso, o meu é meu. Isso é coisa de Satanás. Coisa de capeta. O homem não tolera isso. O homem que tolera isso, ele tá destruindo o próprio casamento que ele tem. Já que você está trabalhando para ajudar ele, é junto. Vocês precisam construir junto. Não tem essa de meu dinheiro, o dinheiro dele, ele paga a conta, ele paga a conta e está tudo bem. Conseguiu entender? Agora, está aberto aí para pergunta. Eu te espero lá na comunidade. Se você quer saber mais, quer aprofundar mais sobre o tema, eu tenho 3 livros que você pode escolher. Aliança de vida, para que serve? Aliança de vida foi o antídoto que eu criei para não deixar que nada de ruim aconteça no meu casamento. Mas não adianta, existe remédio que é prevenção, existe remédio que é para cura. O Aliança de Vida é uma prevenção. Se você não quer nunca ser chifrado, ser corna, se você não quer nunca ser enganada, se você não quer nunca mentira no teu casamento, se você quiser aprender a identificar se o seu marido está te enganando, se a sua mulher está, compra o livro Aliança de Vida. Pastor, só que no meu casamento já teve traição, adultério, desconfiança, briga, não tem conversa. Aí não adianta ler o Aliança de Vida mais, velho. Agora você precisa de um livro chamado Recomece e Conquiste. Por que eu separei em livro? Porque cada assunto é um assunto, gente. Gente, a Bíblia ela trabalha de 3 formas. Eu falei sobre isso ontem. Aqui diz o seguinte... Oséias disse, o meu povo padece por falta de conhecimento. O que é conhecimento? É ler toda a Bíblia. Se eu ler toda a Bíblia, eu vou ter conhecimento de Bíblia. Só que eu conheço gente que vai na igreja todo dia, anda com a Bíblia debaixo do braço, conhece a Bíblia de trás para frente, e o casamento dele está desmoronando. A família está arrebentando tudo. Você está entendendo? Tem irmã que é irmã do círculo de oração e a vida é destruída. Ela ora, o céu desce, mas a família dela está destruída. Por quê? Porque ela só tem conhecimento. Mas o que mais que eu preciso? Aqui diz que você precisa ter discernimento. O que é discernimento? Olha só a importância. Presta atenção. Eu conheço a Bíblia inteira, mas o que aqui serve para mim? Isso é discernimento. Tudo isso aqui é para mim. Não é não. Tem coisa aqui que não é para mim, não. Tem coisa aqui que não é para você. Tem coisa aqui que não é pro meu casamento, é pro casamento do outro, não é pro meu. E como que eu vou saber o que é para mim de tanto conhecimento que eu tenho? Através do discernimento. O discernimento eu vou separar, isso aqui é para mim.
O discernimento, ele decide entre a pá e a enxada. Eu explico. A pá é quando você fala, isso aqui é pro outro. Você joga para lá, isso aqui não é meu. E a enxada é quando você fala, vem cá que isso aqui é meu. O discernimento, ele traz a pá e a enxada. Você conseguiu entender a metáfora? Você precisa de discernimento espiritual, de discernimento humano. Outra coisa, o maior erro do crente é achar que tudo aqui é espiritual. Não é, querido. Tem coisa aqui que não é espiritual. Tem coisa aqui que é humana. É inspirada por Deus, mas é do homem. É para o homem. Vou dar um exemplo. O livro de Cantares não é espiritual. É para ensinar você a fazer sexo com seu marido. É ensinar você a ter intimidade com seu marido na cama, no quarto, na sala, na cozinha, no jardim, na rua. É sobre intimidade. Só ler a Bíblia e não ter... por isso que eu digo, não adianta você ler o meu livro. Eu vou te vender 3 livros resolve a vida. Eu digo o seguinte, se você ler os 3 livros e colocar em prática, e não resolver, devolve o dinheiro, eu te dou em dobro. Minha filha fica nervosa de eu falar isso, mas eu falo. Eu devolvo o dinheiro, não quero ficar sem o dinheiro. Se não serviu para você, devolve esse trem. O problema é que aqui, 1 Tessalonicenses diz, sejamos repreensíveis, corpo, alma e espírito, até a volta de Cristo. O problema é que você quer alimentar só o espírito. Eu garanto que a maioria dos crentes que está me vendo não sabe como... Se eu perguntar como alimenta o espírito, ele fala oração, jejum, leitura da palavra, louvor, adoração. Alimenta o espírito. Tá bom, então agora me diz aí, sabidão, como alimentar a alma? Bora? Tô esperando, digita aí. Como é que alimenta a alma? Você precisa alimentar o corpo, a alma e o espírito. Como é que alimenta a alma? Digita aí. Bora? Você não tem discernimento. Você só tem conhecimento. Porque quem tem discernimento sabe o que alimenta a alma. Às vezes você não tem nenhum conhecimento. Porque para ter o conhecimento você tinha que saber aqui. E está aqui na Bíblia. Tem gente que acha que alimentar o corpo é comida. Corpo é desejo, é prazeres, é vontade. Você consegue entender? Só que, pastor, então tá bom, eu já sei que isso aqui, vamos lá. Eu sei que essa palavra aqui é para mim. Eu sei que ela é para mim. Então eu tenho aqui a Bíblia do pregador, eu tenho aqui a Bíblia da reforma, né? Eu tenho a Bíblia da reforma, eu tenho a Bíblia da família. Cada uma me dá uma linguagem diferente para quê? Para mim ter o discernimento, para mim entender. E aí o que acontece? Beleza, eu estudei, eu tenho conhecimento. Aí eu tenho discernimento. O que eu preciso agora? Agora eu preciso de uma coisa que só vem de Deus. Sabedoria. O que é sabedoria? É eu saber. Olha só, eu tenho conhecimento, tá aqui. Aí eu tenho discernimento para saber o que é isso. Eu sei que isso aqui é para mim. Agora eu preciso de sabedoria de Deus para aplicar na minha vida, para aplicar no meu casamento. Porque sem sabedoria, meu filho, você pode ter o conhecimento que for, o discernimento que for. Se Deus não, está escrito assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ponto. Ponto. Se Deus não cuidar do teu casamento, em vão, seus cursos, suas palestras, os meus conhecimentos, vai tudo por ralo abaixo. Então quer dizer então que eu não preciso de conhecimento, eu não preciso investir, eu vou deixar Deus agir. Ele não vai agir. Você entendeu? Então não adianta você comprar meus livros se você não quer entrar lá no grupo da comunidade. Nem compre. Vou te explicar para você o porquê. Porque vai ter coisas ali que você vai ter o conhecimento, mas você não vai ter o discernimento. Eu vou ter que te ajudar a ter discernimento. Você entendeu o que está ali? Eu vou te perguntar assim, qual é o seu problema? O meu problema é esse. Então você vai ler o capítulo tal, o livro tal, você vai ler o livro tal e vai colocar em prática. Aí eu tenho um manual 7x7 que ensina você em 7 semanas, durante todo o dia você vai fazer de 10 a 15 minutos uma ação. Eu duvido se no final de 7 semanas seu casamento não mudou, sua vida não mudou, suas finanças não começou a mudar. Você entendeu? Eu vou te ensinar a alimentar o espírito, alimentar a alma, alimentar o corpo, e não é comida não. Porque aí você vai cumprir o que está lá em 1 Tessalonicenses. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o que Romanos 12 ensina. Isso aí não tem nada a ver com alma.
Renovação de mente. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Mentira, adultério, casamento destruído, casamento infeliz. Qual que é o padrão desse mundo? Mulher orando para Deus mudar o marido há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Marido sendo chifrado, mulher sendo chifrada. Isso é padrão do mundo. Não vos conformeis com o padrão desse mundo. Fazei uma renovação da tua mente. Como que eu renovo a mente? Tirando o que está aqui e botando conhecimento novo. Botando conhecimento, tendo discernimento, pedindo sabedoria. Olha aí a receita. Está aqui há não sei quantos mil anos. Você só não... é que das duas uma. Ou você só abre a Bíblia para ler na igreja e fica postando versinho bíblico na internet. Vou te falar uma coisa para você. Quando eu entro num perfil, a primeira coisa que eu vejo é um versículo, eu já fico com 3 tipos de medo. Estou falando sério. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é aquele versículo, nem o contexto que está escrito aquele versículo. Tem gente que acha que colocar a Bíblia aberta na mesa, em cima de casa, está protegendo a casa dele. Eu vou te contar um negócio aqui. O diabo vem e caga aqui em cima. E não está nem aí para você. Essa é a verdade. Consegue entender? Tem alguma pergunta a fazer? Se não tem, a gente vai encerrar. Deixa eu ver aqui. Para você que está aqui no YouTube, muito obrigado. Entra lá na Academia do Casamento. Lá na Academia do Casamento, talvez eu falei que não estou olhando para ti, porque aqui é o YouTube, aqui é o TikTok e aqui é o Instagram. Entre lá na Academia do Casamento. Deus abençoe e fique com Deus.